Boa noite, muito bom estar aqui com os irmãos, tendo o privilégio de trazer a mensagem mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse memorial que nós vamos celebrar, então nós vamos linkar ele hoje com a Páscoa do Senhor. Então, o título é Cristo é a nossa Páscoa e também a nossa ceia, uma nova aliança. É o que nós temos aqui, hoje, para que possamos assim entender um pouco melhor desse assunto. Nós sabemos que a Páscoa, ela é hebraica, significa passar por cima. Para muitos aí, talvez é uma novidade. Nós precisamos estar ensinando os nossos filhos, ensinando as nossas crianças, ensinando aqueles que chegam na igreja através de uma conversão. Por quê? Porque eles têm uma visão deturpada do que seria isso, do que seria essa Páscoa, essa festa, da Páscoa. A Páscoa, na verdade, como nós sabemos, como eu já falei, ela vem do hebraico. Ela foi instituída pelo povo de Israel. Foi quando Israel ficou aproximadamente 430 anos de escravidão no Egito e foi libertado, miraculosamente. Por quê? Porque ele não saiu simplesmente porque eles queriam, ele não saiu porque o rei deixou, não. Nós precisamos ressaltar, eles saíram do Egito, daquela escravidão, porque Deus libertou aquele povo do Egito. Então, eles saíram dali libertos miraculosamente por Deus, e foi constituído o seu povo, um povo separado. A Páscoa, irmãos, era o pacto que Deus tinha com o povo de Israel, era a aliança antiga. Então, logo, só para a gente entender um pouco a respeito dessa história, eu imagino assim que, não sei se vocês também pensam desta forma, mas é bom a gente imaginar desta forma. A Páscoa, ela é uma cicatriz, vamos dizer assim. Por quê? Porque o povo de Israel viveu aquilo. A Páscoa, ela tem um símbolo muito forte em cima do povo de Israel. Como eu disse, havia cicatrizes ali. Então Deus os libertou. Foi um ensinamento para toda a vida. Isso aconteceu aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Hoje nós estamos vivendo 2000 anos depois de Cristo. Logo, nós temos aí 3500 anos. Então, eu quero que os irmãos olhem como que foi tão forte na vida do povo de Israel, que permaneceu durante 3500 anos, aproximadamente, eles celebrando esta festa. Uma festa que iria se expandir para o mundo, irmãos, o qual é hoje. Uma festa que teria deixou, vamos dizer assim, marcas em toda a humanidade. Porém, hoje nós temos uma nova aliança. Acredito que nem o povo de Israel naquele período sabia o grande significado, o que havia, atrás daquela festa. A liberdade ali, a liberdade que ocorreu ali, no Egito, hoje, ocorreu a liberdade para nós em Cristo Jesus, amém? Está aí o link, vamos dizer assim, está aí, como dizem as pessoas hoje, está aí a referência. Havia aí uma grandiosidade, e eu vou explicar para você, porque talvez você não está entendendo o que significa Páscoa com Cristo,
o que está acontecendo aí, porque a Páscoa hoje celebrada por nós é a ceia do Senhor. A sua instituição, ela ocorreu lá em Êxodo. Nós não vamos lá. Depois, se você quiser dar uma observada, ela ocorreu em Êxodo 12, de 1 a 13, quando se instituíram a Páscoa. Êxodo 12, de 1 a 13. Mostra ali, o cuidado que Deus tem com o povo de Israel, se o povo lhe fosse obediente. Mas essa Páscoa não é só uma comemoração de liberdade. Como eu disse, há um símbolo maior nela. Um símbolo que o povo vai entender, ou melhor, que nós conseguimos entender agora. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim: ah, mas você viu que coincidência Cristo ressuscitar no domingo de Páscoa? Não existe coincidência. Uma festa que foi instituída 1500 anos antes do nascimento do nosso Senhor, que tem um símbolo de liberdade, e Cristo ressuscitou no domingo de Páscoa, porque era uma profecia. A Páscoa nada mais é do que uma profecia daquilo que havia de vir, daquilo que havia de acontecer. Seria ali, naquele momento, quando Cristo estava crucificado, na sua ressurreição, que Deus tinha um pacto ali, uma nova aliança com a sua igreja. Hoje nós não somos mais o povo de Israel, hoje é a igreja, e a igreja é toda a humanidade, inclusive o povo de Israel, que crê em Jesus Cristo. Somos nós estamos incluídos nessa nova aliança. Ah, mas o povo de Israel comemora a Páscoa. Ótimo, eles estão corretos e certos. Por quê? Porque este povo está se lembrando do que Deus fez por eles quando foi liberto no Egito. Para nós, comemorar a Páscoa em si não tem muito sentido, mas a ceia tem. Nós não fomos libertos do Egito, mas nós estamos incluídos na família espiritual pelo sangue de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui celebrando a ceia, que tomou lugar da Páscoa para nós, igreja. Neste contexto, irmãos, nós vamos destacar então 3 aspectos: o cordeiro, o participante e o sangue. O sangue do cordeiro. Nós vamos analisar os 3 separadamente, para que nós possamos entender. Depois nós vamos ajuntar as suas partes e focar na pessoa de Jesus Cristo. Podemos entender um pouco mais sobre o significado cristão da Páscoa. A Páscoa judaica era também uma profecia factual, ou que é uma profecia que iria acontecer, como eu já disse para os irmãos. Uma profecia certa: o Messias ia morrer e ia ressuscitar no domingo de Páscoa. Não tem nada ali de casualidade, não, já havia predestinado. Isso já foi determinado antes do mundo ser criado. Nós vemos isso na Bíblia, porque se cumpriu em Cristo. A igreja, a nova aliança, uma nova festa. Esta festa, uma festa da qual nós vamos lembrar do sacrifício que Cristo fez por nós. Rapidamente nós vamos em 1 Coríntios, capítulo 11, um versículo que nós costumamos ler
Perdão, primeiro nós vamos em Mateus. Vamos pegar de Mateus. Mateus 26. Vamos lá em Mateus. Mateus 26. Aqui nós temos o próprio Cristo celebrando a ceia. Então olha só o que ele disse aqui, Mateus capítulo 26, o versículo também 26. E ele diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o e partiu, e deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberá deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Agora nós vamos para 1 Coríntios 11, capítulo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor. Paulo está dizendo agora, irmãos, olha, o Senhor fez desta forma, eu recebi do Senhor, né, aqui no 23, o que também vos ensinei, eu estou ensinando vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, é o que nós lemos, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E aí ele fala ainda no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então hoje nós estamos anunciando a sua morte, porque ele ainda não voltou. Ele ainda não voltou. Nós precisamos entender algumas questões. Povo de Israel, mas talvez tenha alguns se perguntando aí, mas irmão, e essa festa de Páscoa que hoje o pessoal comemora? Olha, a Páscoa hoje que o mundo comemora é uma Páscoa instituída pelo comércio. Nós não vamos nem perder tempo em falar dela. Mas porque tem um coelho, tem o ovo, não sei nem de onde tiraram tudo isso daí. Isso daí não é bíblico. Espero que você esteja ensinando isso para o seu filho. Mas eu ganhei um ovo de Páscoa. Ótimo, vai, coma ele, é gostoso. Mas mostre para o seu filho que o verdadeiro significado da Páscoa foi para o povo de Israel. E hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Isso tem que ser claro na mente das crianças. Isso tem que ser claro na mente das pessoas, na mente da igreja. O povo de Israel também, né, não sei, só por curiosidade, talvez você não saiba disso, mas sabia que o povo de Israel também foi batizado? Então, tem alguns que falam, mas olha só por curiosidade, na minha Bíblia não preciso nem mudar a página. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, diz assim: ora, irmãos, talvez você seja ignorante, porque olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo falando assim para nós, não seja ignorante, né? Olha só, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Havia ali uma simbologia já, irmãos. Também
do batismo daquele povo, do que nós estamos celebrando hoje. Não seja também você um ignorante a respeito das palavras do nosso Deus. Estude mais a Bíblia, procure mais conhecê-la, saber mais, ter conhecimento. Vamos partir então para o primeiro ponto, o cordeiro, do qual nós falamos que vamos separar, né? Vamos ficar aqui em 1 Coríntios 11, e o versículo 24 diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Cristo está dando a sua vida, o seu corpo, o cordeiro. O cordeiro era um macho sem defeito, um macho de 1 ano, certo? Macho de 1 ano. Com 1 ano, o cordeiro já é um adulto. Deveria ser perfeito, um símbolo de Cristo, que começou o seu ministério aos 30 anos. E também não foi porque ele começou, vou começar agora, né? Não. Nós também precisamos entender toda essa história. Quando o hebreu alcançava a plenitude física, ele tinha 30 anos de idade. Cristo alcançou a plenitude física e iniciou o seu ministério. O cordeiro de 1 ano era um adulto, símbolo perfeito, que simbolizava Cristo. Também perfeito, que iniciou também na sua plenitude física, e que não teve pecado. Devia ser comido com pães ázimos. Sabe o que é isso? Hoje, sabe, irmãos, eu gosto muito desse termo. Uma das coisas que nós precisamos atentar é que o nosso Deus, ele é perfeccionista. Ele se atenta aos detalhes. Por que a Páscoa era comida com pães ázimos? Porque o fermento simboliza o quê? O pecado. É isso. E hoje nós vemos que muitas igrejas não se preocupam com relação a isso. Elas utilizam o pão feito por uma padaria, utilizam o pão feito por um homem pagão, vamos dizer assim, que tem fermento. Mas Deus não vai ligar mais com isso. Vai sim, Ele vai. Por que Ele vai? Porque Ele se atenta aos detalhes. Vamos lembrar de todas as coisas que Ele mandou se fazer. Aqui a ceia, a Páscoa, ela tinha que ser comida de que forma? Havia um ritual, uma maneira, Ele pediu para se fazer daquela maneira. Se Noé tivesse feito a arca conforme ele queria, hoje não haveria humanidade. Essa arca iria afundar. Mas ele fez exatamente como Deus mandou. Assim como outros detalhes. Nós podemos pegar vários detalhes na palavra de Deus, mostrando que Deus se preocupa com os detalhes. As pessoas hoje não se preocupam em pegar o pão e fazer o pão. Por que não? É mais fácil, né? Ainda mais se a igreja for grande, é muito mais fácil você fazer assim. Nós estamos descumprindo uma ordem que Ele nos deu. Porque o pão da ceia também tem que ser sem fermento. Jesus Cristo não tinha pecado no seu corpo. E o pão é o corpo de Cristo, o símbolo do corpo de Cristo. Eles também comiam ervas amargas, simbolizando o que eles passaram.
Olha, é muito fácil eles terem feitos de forma diferente. Não precisa matar o cordeiro e passar o sangue na verga da porta, para que isso? O pão não precisa ser dessa forma. Lá ele fala também que deveria ser inteiramente comido o cordeiro. O que sobrasse deveria ser queimado. Sabe por quê, irmãos? Porque é um símbolo do sacrifício de Cristo. Cristo foi totalmente consumido em favor da humanidade. Ele não foi consumido em partes, ele foi totalmente consumido. Mas espera aí, eu comi o cordeiro e sobrou metade, eu vou queimar? Vamos guardar para a viagem. A instrução não era essa, e eles fizeram conforme a instrução. Cristo foi totalmente consumido. Nós estamos vendo aí, e a ceia é esta representação. Quando você pega o pão, que o pão é quebrado, lá em Isaías fala, e a Deus agradou a moê-lo, e é o que está sendo feito. Para que nós para que todos nós possamos participar da ceia, o corpo de Cristo precisa ser quebrado. Precisa ser moído. E este é o símbolo. Por isso Paulo chamou Jesus a nossa Páscoa. Vamos ver? 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Olha só, ainda está dando uma chamada de atenção aqui. Para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aquele cordeiro que perdeu a sua vida lá no Egito, que colocou o seu sangue na verga da porta para que cada família fosse salva, porque o anjo passaria por cima daquela casa que estava em obediência, era um símbolo de Cristo, da liberdade que nós temos hoje no seu sangue. O cordeiro simboliza a obra de Cristo na nossa vida. Sua morte simboliza a morte de Cristo por nós. Por causa do sangue do cordeiro, na Páscoa, Deus passou por cima dos hebreus. E por causa do sangue de Cristo, Deus passa por cima de nós e não nos condena. Hoje nós estamos libertos, porque o cordeiro sem mancha, Cristo, morreu na cruz. O participante, nós questionamos sempre a respeito de quem pode participar. A Páscoa deveria ser celebrada em família. Depois você vai lá e dá uma olhada. Se a família fosse pequena, juntava as famílias ali, umas 2 famílias ou 3, e participariam junto. A Páscoa hoje também é celebrada pela família, mas qual família? A família espiritual, a igreja. Israel deveria se ver como uma comunidade, não como uma massa de escravos, um símbolo da igreja, que é uma família, que é a família de Deus. As pessoas devem comer preparadas para a viagem e apressadamente. Outro símbolo também. Sabe por quê? Porque nós somos peregrinos nessa terra. Porque nós não temos morada fixa nessa terra.
O Egito não era o lugar deles, e este mundo não é o nosso lugar. Os cristãos precisam colocar isso na sua cabeça e no seu coração, e compreender que nós somos peregrinos neste mundo, irmãos. Quantas pessoas estão perdendo as suas vidas, indo embora deste mundo sem Cristo? Esse ano ainda foi um ano, digamos que, diferente de muitos outros. Pessoas morrem, nós sabemos, todo dia. Mas este ano, constantemente nós temos ouvido falar: olha, fulano morreu, Beltrano morreu, nós temos uma doença que ainda não se achou a cura. Então, pessoas estão morrendo. Você não é eterno. Nós não somos eternos aqui. A nossa morada é depois desta vida. Tem pessoas que destroem a sua vida, e se elas destruírem a sua vida aqui, passarão para outra vida, destruídos também. Se eles não crerem em Jesus, já estão condenados. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos, se não for por Jesus Cristo. Atos 5:12. Não há outro nome, não há outro meio. Foi Jesus que desceu do céu e morreu por nós. Ele já estava predestinado para tudo isso. A ceia, 1500 anos antes do seu nascimento, já mostrava esse sacrifício para nós. E as pessoas não conseguem entender, não conseguem crer. Este mundo não é o nosso lugar. Nenhum de nós vai viver para a semente. Todos nós iremos daqui. Eles tinham um destino, uma pátria. A igreja compreende que é peregrina e que tem uma pátria melhor, como lemos em Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Essa é a nossa esperança, irmãos. A Páscoa judaica lembrava os judeus que foram estrangeiros no Egito e que Deus dera uma terra prometida para eles. O cristão sabe que é peregrino neste mundo e que Deus também já deu a ele uma terra celestial. Espero que você esteja focando nessa terra celestial. Jesus deixou isto bem claro em João 14. João capítulo 14. Versículo de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É lá o local. É ao lado de Cristo. Nós somos peregrinos e nós buscamos uma pátria melhor. Terceiro e último ponto, o sangue, representado na nossa festa, na ceia do Senhor, pelo vinho ou pelo suco de uva, que nós encontramos em 1 Coríntios 11, versículo 25, que diz: semelhantemente também depois de cear, tomou-se o cálice, dizendo: este cálice é o novo
testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Há um tempo atrás eu vi uma vez uma igreja celebrando a ceia, né? E aqui na ceia, às vezes ele fala fruto da vide, e a igreja distribuiu uma uva para cada um, e na hora de tomar o vinho eles comeram a uva. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: isso daqui está representando o corpo e o sangue de Cristo. Desde quando uma uva representa o sangue de Cristo? Ah, irmão, pode ser vinho branco? O seu sangue é branco? Já vi falar que tem gente que tem sangue azul, mas é só uma terminologia, né? Nada mais do que isso. Se cortar o sangue do cara, vai ser vermelho do mesmo jeito. Ah, porque ele é da linhagem real, alguma coisa assim. Se for assim, o meu sangue também é azul. Amém? Porque a nossa linhagem é real. Porque o nosso Pai é o nosso Deus e Jesus Cristo. Então, mas sangue é sangue. É representado pelo vinho, pela cor. Há uma representação. Ah, mas se eu estou tomando aqui, eu estou tomando o sangue de Cristo. Uma representação. Ah, mas a ceia do Senhor, então, peraí. Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Como nós falamos. Vamos lembrar um pouco do tabernáculo. Como que o sacerdote fazia. Os irmãos lembram de Nadab e Abiú? Nadab e Abiú tinham uma instrução: olha, vocês não pegam fogo estranho para acender o candelabro. Eles foram lá e pegaram fogo estranho, trouxeram fogo de fora, achando que, não tem nada a ver, né? Perderam a sua vida. Isto é um símbolo, mas não é de qualquer maneira que se deve fazer. Não é de qualquer maneira. Aqui ainda nós vemos uma instrução na palavra de Deus que diz, em 1 Coríntios 11, versículo 27, que ele diz o seguinte: portanto, qualquer que comer este pão, ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas não fica por aí. Ele não para por aí. Ele também diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aí ele fecha com chave de ouro: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O cara dormiu, morreu. Não faça da ceia de qualquer maneira. É sagrado, porque nós consagramos a Ele. Não faça de qualquer maneira. Tem que ser feito da maneira correta. O sangue é a cobertura que salva. À meia-noite houve um juízo no Egito, mas onde houvesse o sangue na porta, haveria salvação e não haveria juízo. Simboliza o sangue de Cristo que derramaria na cruz por nós, para nos livrar do poder das trevas e da condenação eterna. Nós vamos ler lá em João 8:34. João 8:34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo,
que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Se Cristo te libertou, hoje você não é servo mais, você é livre. O sangue do Cordeiro, que foi derramado e aspergido nas portas da casa dos judeus, significa que eles estavam cobertos e Deus passaria por cima da casa e não julgaria aquela casa. Da mesma maneira, quem está coberto pelo sangue de Cristo, quem crê no seu sacrifício, na cruz, está coberto e não será julgado. Se você não crê em Cristo, você já está julgado. Se você não crê na palavra, mas a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem algumas coisas assim. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. E a palavra é Cristo. Não tem meia palavra. É a palavra num todo. Se você não crê, você já está condenado. Um dia você vai ver. A Páscoa do cristão não é um ovo de chocolate. E nem é o símbolo, é o coelho. Não é. Isto é uma festa. Uma festa do comércio. A verdadeira Páscoa é aquela que nós podemos dizer que aceitamos Jesus e que Ele morreu pelos nossos pecados. Esta é a verdadeira Páscoa. Ele morreu numa semana de Páscoa, encerrando assim o trato de Deus com Israel e fazendo surgir um outro povo. Que povo é esse? A igreja. Jesus Cristo encerrou o pacto que tinha com o povo de Israel e agora selou um pacto com a sua igreja, uma nova aliança. A ceia, ela substitui a Páscoa, pois é a nova aliança. Mateus 26, versículo 17. Que diz assim, Mateus 26, 17: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, ajuntou-se à mesa os 12, e comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse-lhe: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o dissestes. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E nós lemos hoje. Então eles estavam ali celebrando o que mesmo? A Páscoa. A Páscoa foi substituída pela ceia. Eles estavam ali na casa daquele homem celebrando a Páscoa. E aí
Versículo 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu-lhes aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, dizendo-lhe: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele instituiu, ele substituiu. É uma nova aliança. Ele cancelou a aliança antiga. Nós precisamos lembrar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados como um cordeiro que morreu para os israelitas, para que eles tivessem a liberdade e que nós temos a nossa liberdade. Mas tem um detalhe diferente. O cordeiro dos israelitas não ressuscitou. Jesus ressuscitou. Essa é a diferença. Por isso vale a pena crer nele. Você não precisa ser rabugento ao ponto de proibir as pessoas de comer ovo de Páscoa. Mas você precisa ensinar às crianças o que é cada coisa, o que significa cada coisa. Mas a verdadeira Páscoa é poder dizer que Cristo morreu por nós, para nos dar salvação. Amém? Irmão ali.